bem-vindos a mais uma palestra da 38ª Semana da Química da Universidade de São Paulo. Antes de iniciarmos, gostaríamos de dar alguns avisos. Nossa palestrante inicial, a doutora Lucy, por problemas pessoais, ela não pôde comparecer, então chamamos um outro palestrante de igual competência, Arthur da Costa. Além disso, a presença de todos será tomada automaticamente pelo Zoom. Os formas de perguntas e feedback serão enviados pelo chat e as perguntas devem ser feitas apenas pelo formulário. O sorteio do livro relacionado a essa palestra será realizado na palestra seguinte. Então, ao final dessa, será realizado o sorteio a respeito da palestra anterior. As palestras serão gravadas e posteriormente disponibilizadas no YouTube. Bem, a palestra de hoje com o tema Datação de Fósseis será ministrada pelo Arthur da Costa. Ele possui bacharel em Ciências Biológicas, modalidade em Zoologia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez mestrado na área de Zoologia pelo Museu Nacional da Universidade do Rio de Janeiro, com pesquisa focada em paleontologia de dinossauros de titanossauria. Atualmente, faz doutorado também pelo Museu Nacional, descrevendo tetrápodes fósseis da bacia James Ross, na Antártica. Suas principais linhas de pesquisa são paleohistologia sistemática e paleobiologia de dinossauros, em especial terópodes. Arthur, pode iniciar a palestra, por favor. Tá. Primeiramente, boa tarde a todos e eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando para vocês. Obrigado também pela indicação. A Lúcia é uma grande colega de trabalho, assim, a gente tem vários trabalhos juntos também e tenho muita admiração pelo trabalho dela também. E é uma honra estar aqui e oferecendo um pouco das palestras para vocês. Eu admito que, em primeiro momento, a datação de fósseis não é a minha área de especialidade, mas, como paleontólogo, eu entendo mais ou menos, eu entendo como é que funciona e espero passar um pouco desse conhecimento para vocês, assim como conhecimento de fósseis geral, para a gente ver. E o meu foco também foi mostrar como é que a química está interrelacionada com isso, como é uma disciplina, a disciplina, a ciência em geral, ela é multidisciplinar, com diferentes métodos, diferentes disciplinas. Essas caixinhas que a gente coloca é mais para a gente mesmo, para a gente poder focar em trabalhos. Bem, mas sem mais delongas, uma das primeiras coisas... beleza. Uma das primeiras coisas que a gente se depara quando fala em datação de fósseis é essa figura. Essa figura aqui é a tabela cronoestratigráfica internacional, e essa é a versão de 2017.2, né? É importante a gente ter essa data, né, versão 2017, porque ela passa por várias revisões. A primeira revisão, a primeira proposição de uma tabela cronoestratigráfica, ela ocorreu na década de 60. Então, note como a gente conhece o tempo geológico da forma que a gente conhece essa forma de tabela, é uma construção bem recente. Nossa construção de tempo geológico é uma construção bem recente, com base nos diferentes dados, diferentes métodos que a gente tem atualmente. Então, você vê ela multicolorida, aquela cor aqui tem uma função, tem um código, e assim como uma tabela periódica, ela também tem regras a serem lidas. Então, normalmente, aqui são os períodos mais antigos, enquanto aqui é o período presente. Tem alguns detalhes que eu vou falar no decorrer da palestra, mas antes de entregar já essa comissão, essa tabela cronoestratigráfica pronta, ela passa por várias revisões. Então, ela, assim como grande parte da ciência, a tabela cronoestratigráfica, ela não é um conhecimento físico, fixo, ela não é uma verdade absoluta. Ela é construída e revisada ao longo de todos esses períodos. Não é à toa que você tem proposição de novos períodos, novas eras. Novas eras são mais complicados, né? Porque são teorias mais bem corroboradas. Mas agora, por exemplo, essas idades aqui, estándares, eles passam constantemente por revisões e são propostos novos, principalmente para essa região aqui da tabela, que é a região mais antiga, que a gente tem pouquíssima informação no planeta Terra. E, anualmente, você tem a reunião da Comissão Internacional Estratigráfica e ela se reúne justamente para ou revisar a tabela ou integrar novas proposições. Então, se você tem uma proposição cientificamente válida
e que pode ser corroborada por outros autores, você vai à Comissão Internacional Estratigráfica, você propõe essa sua hipótese, e essa comissão vai avaliar e, posteriormente, publicar essa atualização que você propõe. Então, notem como a Comissão Estratigráfica ela tem esse papel também de atualizar o que a gente tem como o modelo que a gente tem de tempo geocronológico. Mas, antes de falar da tabela em si, a gente tem que falar como ela foi construída. E muito dessa ideia perpassa ela flui pela ideia de quão antigo é o nosso planeta. Essa é uma pergunta que, embora hoje em dia seja fácil de responder, ela nem sempre foi assim. As primeiras proposições e as primeiras noções que a gente tem sobre o tempo geológico, ela passa por uma primeira tentativa que foi documentada, que foi pelo arcebispo irlandês James Ussher, em 1650. Nessa famosa publicação dele, ele se baseou principalmente nos estudos de linhagens do Velho Testamento. Então, ele pegou mais ou menos qual era a expectativa de vida de acordo com a Bíblia e com o Velho Testamento, e ele foi regredindo essas linhagens até Adão e Eva para saber mais ou menos aonde a humanidade nasceu e até onde a Terra ela foi formada, incluindo vários eventos, como dilúvios, como eventos como Sodoma e Gomorra, a construção de pirâmides. Então, tudo isso era baseado no Velho Testamento. A gente pode achar um pouco não científico, mas na época, com a Idade Média, você tinha o Velho Testamento como o livro da verdade. Então, ele está procurando a verdade. E é um pouco como a ciência era enxergada nessa época. Mas, um pouco mais ou menos ali na Idade Média também, você tinha outro padre, que era o Nicholas Steno. E ele pesquisou uma coisa completamente diferente do que o outro arcebispo estava procurando. Nesse caso, ele estava procurando fósseis. Até então, você não tinha esse nome propriamente dito como fósseis. E, na verdade, eles eram resquícios que você encontrava na rocha, que eram chamados de demônios. Por que demônios? Porque eles não sabiam o que eram. Então, normalmente ele nomeava esses fósseis como demônios, porque eles se ocultavam na Terra, então seria mais próximo ao inferno, propriamente dito. Várias hipóteses foram tentar explicar o que seria um fóssil, desde que era o esperma de organismos que estavam nas nuvens e penetrou na Terra para formar esses organismos que seriam incompletos, até mesmo organismos que não sobreviveram ao dilúvio. Mas Nicholas Steno ele tinha uma ideia um pouco diferente. Ele encontrou foi esse fóssil aqui. Esse fóssil era apelidado como Glossopteris, que seria língua de pedra. E esse é o fóssil que ocorre, inclusive, recentes. Você consegue encontrar em rochas recentes, até em rochas que estava pesquisando na época. E comparando com organismos viventes, né, ele viu que essa Glossopteris, que era explicada por uma figura mitológica ou por causa dos demônios, na verdade, nada mais era do que um resto orgânico. Ele foi formado através da fisiologia por um organismo vivo, que nesse caso são os tubarões. Então, isso aqui é uma prancha do trabalho original dele, mostrando essa correlação entre Glossopteris com o dente dos tubarões. Então, provavelmente, isso pertencia a um organismo vivo. Os fósseis eram restos de organismos vivos que viveram em determinado período de tempo. Quanto a esse período de tempo, ele ainda não sabia. Porém, era muito estranho, porque ele morava ele encontrou esses fósseis justamente em uma região que era montanhosa. Então, como esses fósseis, em contexto marinho, foram parar no alto de uma montanha? Ele não tinha essas respostas, mas essa pergunta, foi o que moveu praticamente toda a base da geologia que a gente tem atual e grande parte da biologia também, porque dentro dessa pergunta você tem questões de biogeografia, questões de geologia, de como as placas se movimentam, como montanhas são formadas e como montanhas são erodidas. Então, nós, como uma simples pergunta, muito tempo feito lá atrás, desencadeia todas novas áreas de ciências. E isso tem a ver também com a forma que a gente enxerga a ciência atual.
A ciência atual ela não é feita por procurar verdades, mas sim por formular melhores cenários, formular hipóteses, e o que move o que move a ciência atual são as perguntas. Então, fazendo a pergunta certa, a gente vai ter descobertas espetaculares, assim. E isso tem tudo a ver com o ciclo das rochas. Então, esse aqui é mais ou menos um diagrama comum que a gente encontra nos livros didáticos, que é mais ou menos como funciona o ciclo das rochas, né? Então, você tem uma rocha matriz, que ela é erodida em sedimentos. Esses sedimentos eles são depositados ou acamados, formando uma rocha sedimentar. E nota que a rocha sedimentar ela é feita de vários fragmentos de uma rocha matriz, uma rocha original. Essa rocha ela pode ser submetida à pressão e temperatura, formando uma rocha metamórfica, e com o aumento da temperatura, que é um processo chamado de diagênese, e esse processo de metamorfização ela pode ser tão intenso que essa rocha pode derreter ou voltar ao manto pelos processos de movimentação da placa tectônica. E assim você desencadeia todo o ciclo, formando uma rocha magmática, ou rocha ígnea. Nesse caso, você tem vários percalços aqui ao longo. Você pode ter vários percalços ao longo desse caminho, como, por exemplo, a rocha sedimentar ela pode ir direto, subsidir na crosta e derreter e formar o magma. Você pode acontecer de uma rocha ígnea ela se metamorfizar durante o processo. E você pode acontecer de erodir também uma rocha metamórfica e se transformar numa rocha sedimentar novamente. Ou uma rocha sedimentar se erodir de novo e transformar numa rocha sedimentar de novo. Onde estão os fósseis nessa confusão toda? Os fósseis nada mais são, a gente até brinca, né? Porque na geologia, fósseis são bioclastos, ou seja, fósseis não passam de sedimentos. Então, uma vez que você saiu da biosfera e que você entra na litosfera, os seus restos, né, eles se transformam em bioclastos, sedimentos. Simples assim. É até poético que a gente volta a ser poeira. Bem, mas não é tão simples assim, e como toda a ciência e como todas as leis naturais, né, a geologia ela segue também princípios geológicos. Por que eu estou dando essa volta e falando sobre os princípios geológicos e dessa construção de conhecimento? Porque ele é muito importante para a datação. Não tem como a gente fazer a datação de uma rocha isolada e desconsiderar todo o resto. A gente não pode simplesmente colocar a rocha em temperatura e condições ideais. A gente tem que linkar, né, integrar ela com o contexto histórico geológico que ela se encontra. Então, esses princípios ajudam a gente a entender esses princípios históricos geológicos da história natural do planeta. Bem, esses princípios eles foram concatenados primordialmente, né? Algumas foram incluídos depois, como, por exemplo, o atualismo, ele foi modificado para o que a gente tem como atualismo agora, no período moderno, né? Moderno contemporâneo. Mas, basicamente, foi Charles Lyell que concatenou tudo nos seus princípios de geologia, na sua primeira edição. E esse teve impacto muito grande, até mesmo nas ideias de Darwin. Darwin utilizou muito desses livros e ele se correspondia com o Charles Lyell. Então, os dois Charles eles foram muito importantes, tanto para a biologia quanto para a geologia, e um serviu de base para o outro. Então, aqui a gente tem como principais princípios sobreposição, horizontalidade, continuidade lateral, inclusão, intersecção, identidade paleontológica, sucessão faumística e atualismo. E a gente vai entender como funciona cada um deles. Isso é mais ou menos um esquema de como a gente vê as rochas no campo. Então, você tem aqui intrusões vulcânicas, foram, por exemplo, a chaminé de vulcão, e aqui uma intrusão vulcânica que foi formado. Você tem a rocha matriz, você tem falhamentos, rios correndo por esses falhamentos, a região de dobra, então você pode ocorrer do manto, da movimentação do manto e da costa terrestre, você ocorrer a subducção e você alterar de como essa camada estava depositada. Isso ocorre várias vezes, drasticamente no meio natural. E você tem a chamada de rocha sedimentar, aqui. E isso é o que a gente pode inferir e o que a gente relaciona com os nossos estudos, né? Então, aqui são como se fossem os perfis geológicos, comumente a gente faz,
E a gente tem a sobreposição de camadas. E, normalmente, essa sobreposição de camadas, elas ocorrem em uma horizontalidade original, ou seja, elas são sedimentadas do lado de fora, do exterior do planeta, até o interior dele, pela ação da gravidade. Então, ela sempre vai ter um plano de acamamento. Então, se você observa uma rocha que ela está quase vertical, provavelmente ela tem um plano de acamamento horizontal original, que a gente deve considerar. Então, embora você esteja vendo ela como lateralmente, ela, na verdade, ela foi depositada horizontalmente. Cabe a nós, cientistas, encontrar onde é o plano de acamamento original dela. E a gente tem que ferir isso, para entender como é que foi o tempo geológico e o tempo de deposição. Falando no tempo, essa deposição ela ocorre de cima para baixo, né? Então, normalmente você tem a sobreposição desse sedimento e ele vai acamando e se acomodando nessas diferentes camadas e fazendo essa coisa heterogênea que a gente vê aqui, nesse perfil geológico. A identidade fóssil é justamente os fósseis que identificam nessa região e está muito relacionada com a continuidade lateral. Ou seja, se você tem um rio que ele corre nessa superfície e ele corria nessa superfície toda aqui, então provavelmente você pode correlacionar esse perfil com esse daqui, porque ele se deposita por toda essa bacia sedimentar, que é o espaço de geodeposição dele. O princípio de sucessão faunística, como eu falei, identidade fóssil, é justamente o fóssil que ocorre em determinada camada. Então, por exemplo, se um organismo ele tem essa abrangência aqui, então ele não pode voltar a ocorrer. Se ele foi extinto, ele não pode voltar da extinção. Você não tem fósseis que voltam da extinção. Você tem fósseis que ocorrem naquela camada, eles podem migrar e deixar de ocorrer, e se eles voltam de novo, não foi porque eles sobreviveram, mas foi porque eles migraram para aquela região devido à variação lateral desse tipo de deposição. Como, por exemplo, a gente observa o movimento das marés, e isso, no tempo geológico, pode ocorrer de forma muito grande, como a gente observa o nível do mar subindo. A mesma coisa ocorre com a deposição de camadas e a ocorrência desses fósseis. Outro aspecto interessante também é a intersecção. Então, se você tem um corpo rochoso, por exemplo, uma intrusão magmática, que ela fura todas essas camadas sedimentares, essa intrusão magmática ela é mais recente do que esse corpo que ela intersecta. Então, isso, logicamente, tem a ver também com os sedimentos. Então, os sedimentos que estão aqui nas camadas, esse sedimento é mais antigo do que a rocha sedimentar especificamente, porque a rocha sedimentar é esse pacote de diferentes sedimentos, diferentes fragmentos de rocha que foi formado muito antes. Então, faz sentido eles serem corpos mais antigos. E esses são basicamente os princípios que a gente lida com a geologia e com a paleontologia. Outro princípio importante também é o atalismo. Então, aqui a gente tem um esquema de um sedimento, né, sendo carreado por uns rios. Então, a gente nota que, provavelmente, esses rios do passado, eles seguiam o mesmo princípio de antes, porque as leis da física não mudaram. Então, se a lei da física não mudou, não se alterou naquele tempo geológico, então, muito provavelmente, o processo de deposição e de paleoambiente era muito semelhante ao que ocorre atual, salvo determinadas escalas, como, por exemplo, mega tsunamis que ocorrem por causa de impacto de meteoro. Logicamente, esses eventos são a parte do que a gente consegue observar no meio natural. Mas, basicamente, a gente pode usar o que ocorre ao nosso redor e transportar para o passado para reconstruir o melhor cenário de deposição da camada geológica. Mas, mesmo com a proposição desses princípios, ainda se tinha algumas discussões, principalmente no século XIX, com relação a quanto tempo demora para formar uma camada, ou quanto tempo vive uma espécie. Isso levou a alguns pesquisadores, como Georges Cuvier, que é o pai da anatomia comparada na biologia, e James Hutton, que ele está muito relacionado com os princípios de geologia, né? E, basicamente, você tinha duas correntes. A corrente catastrofista, que estava muito relacionado com o estudo da Bíblia e de como grandes eventos, como, por exemplo, dilúvios, seriam eventos que marcavam a passagem do tempo e que seriam regulares na história da Terra. Em contrapartida,
você tinha o uniformitarismo, que era um pouco contrário ao catastrofismo, que ao invés de a deposição ser dada por catástrofes, ela na verdade obedecia a leis fixas e universais, que são as leis físicas. Isso estava muito ligado com as ideias de Newton na época. É importante também ressaltar que o catastrofismo ele empregava o fixismo, ou seja, as espécies elas são fixas e elas não se alteram durante a passagem do tempo geológico. Ou seja, você teria catástrofes e repovoamentos. É como se tivessem dilúvios e cada dilúvio tivesse uma arca de Noé que repovoassem a Terra novamente. O que era totalmente contrário ao uniformitarismo, que falava de mudança de leis fixas que que lideravam a deposição de sedimentos. Isso, mais tarde, deu origem, foi a base também para as ideias de Darwin, da questão do gradualismo, da evolução da mudança das espécies, também obedecendo a leis fixas e universais. Nesse caso, é a teoria evolutiva. Bem, James Hutton, no século XVIII, mais ou menos no século XVIII, né, ele tinha algumas ideias a respeito da passagem do tempo e da ideia da Terra, da ideia de idade da Terra. Né? E as primeiras ideias dele eram de que não adianta, não há nenhum vestígio de que quando tenha se iniciado a Terra e nenhuma perspectiva que a Terra vai terminar. Ou seja, ele tinha uma visão de que os recursos da Terra seriam infinitos, ad eterno, o que era totalmente contrário às ideias de Lord Kelvin, que é o nome dele, o pseudônimo de William Thomson, né? Ali para o século XVIII, século XX, já um pouco posterior a Darwin. A ideia dele era totalmente diferente. Ele foi um dos pais da termodinâmica, inclusive a medição, o tipo de o sistema métrico de medição em Kelvin, né, foi cunhado por ele. E ele tinha a seguinte noção de que tudo tem um final por causa da entropia universal. Então, o recurso da Terra não é para sempre. A Terra um dia vai acabar. Se ela vai acabar, logo ela teve um início, certo? E ele, para isso, ele deu a cartada dele, que era a segunda lei da termodinâmica. E eu fiz esse meme aqui em modo de ataque porque ele realmente foi modo de ataque. Foi uma discussão muito grande na época e por ser muito polêmico. E, inclusive, ele teve grandes discussões com outros pesquisadores da época que totalmente discordavam porque ele tinha algumas premissas que eram um tanto quanto reducionistas. Bem, ele propôs, mas qual foi o método que ele usou? Ele propôs esse método de datação, né, com base nos cálculos de gradiente termal, ou seja, ele enxergava a Terra como uma sopa enorme. Se você tem a crosta como se fosse a superfície da sopa, ela vai formar essa crosta porque ela perde temperatura mais fácil do que o interior. Então, o núcleo vai ser mais quente. Então, provavelmente, o núcleo ele vai ter a temperatura que era muito mais próximo da Terra original. Então, fazia todo sentido, no sentido de como no modelo que ele criou, um modelo puramente matemático. Então, quais foram as premissas dele? A energia que impera nos processos geológicos são provenientes do calor interno da Terra. Até aí, é uma premissa válida, é usada na geologia também. O calor não pode ser reciclado, apenas perdido. Também é um princípio da termodinâmica universal. Está de acordo com o atualismo. A Terra pode ser aproximada de uma esfera simples e uniforme. É esse o erro de sua premissa. A Terra não é uma esfera simples, ela não é uniforme. Ela é muito heterogênea e ela tem muitas camadas e estratificações, e sem contar que tem também as zonas de convecção que foram descobertas muito depois. E parte da comunidade geológica daquela época, inclusive de Darwin, eles já sabiam disso. E eles consideraram, por isso, teve esse grande embate científico. E com base nesses cálculos, ele pôde estimar não só a idade da Terra, como a idade do Sol. Com essa base, ele estimou que o Sol teria entre 100 milhões de anos, enquanto a Terra teria aproximadamente 20 milhões de anos, o que é totalmente superestimado, né? As ideias do Kelvin naquela época não se corroboravam às evidências biológicas e geológicas, inclusive de Darwin. Darwin achava que a Terra era muito mais antiga com base no que ele observava nos organismos, que não podia ser uma idade tão recente.
E Darwin estava mais de acordo com os registros geológicos da época. Inclusive, ele aborda, né, sobre a origem das espécies, no livro dele, né, sobre a incompletude do registro fóssil, a relação de extinções e a sucessão de faunas ao longo do tempo geológico. E a principal pergunta que permeava a cabeça do Darwin na hora de nomear, de fazer datações, era: quanto tempo dura uma espécie? Mas antes, vamos deixar essa pergunta de lado e entrar um pouco na geologia, no que estava sendo feito no campo da química. Ali, no século XX, né, na era moderna, a gente tem uma revolução na química, que é a descoberta da radioatividade e o decaimento radioativo, por Marie e Pierre Curie. E, principalmente depois, por Marie Curie, por ter desenvolvido melhor seus estudos a respeito da radioatividade. Aqui a gente tem um vídeo em câmera escura, né, mostrando a radiação de urânio e como é que as partículas são emitidas e bombardeadas, né? Então, a gente pode ver pela primeira vez a radiação. Os elementos eles possuem decaimentos de intervalos fixos e regulares, o que torna eles como relógios ideais para você medir o tempo. E, com isso, a gente tem uma redução do erro de datação, porque se eles têm decaimentos fixos e regulares, a gente pode medir isso e saber o quanto ele decaiu ao longo do tempo. Como é que é feito isso? Bem, aí temos a invenção da datação absoluta. Normalmente a gente fala do carbono, né? Carbono 14, famoso carbono 14, mas existem vários outros tipos de materiais radioativos que podem ser datados. E, basicamente, qual a lei que rege o decaimento radioativo? Basicamente, a massa do fim da reação é igual à massa de início da reação vezes a constante de Euler, vezes a constante elevado ao exponencial de decaimento radioativo, que está ligado à minha vida, que eu já vou explicar logo em seguida, e o tempo. Então, a gente pode ter uma noção do tempo com base na massa do elemento radioativo, na proporção de massas que a gente tem. Como a gente faz isso? Bem, aqui você tem a relação do meia-vida. O que a meia-vida representa? A meia-vida é quando você tem a massa do fim da reação, a massa que você tem no fim da reação, ela é cerca de 50% da massa do início da reação, a massa do início da reação. Aqui é a massa final, né? Então, a massa final é 50% da massa inicial, que é igual a 0,5. Então, a constante de Euler e a exponencial, a meia-vida e tal, seria 50%. Bem, decompondo essa equação, a gente chega aqui a constante, que essa constante de decaimento radioativo, ela é a meia-vida que a gente tem, que é esse intervalo regular, que é o tic-tac do relógio que a gente vê nos elementos químicos. Cada elemento químico tem o seu constante de decaimento radioativo específico, e ele varia. A gente vai ver um pouco disso e como isso é importante para determinar qual relógio você vai usar para a sua rocha. Bem, brincando um pouco com essa equação, a gente chega aqui. A proporção entre a massa final e a massa inicial de determinado elemento, determinado elemento isotópico, né, ela é igual a essa constante aqui, que ela pode ser medida, e a gente consegue determinar o tempo. Nesse caso, isso aqui está errado. Isso aqui. Então, a gente consegue determinar o tempo. Então, se eu tenho o carbono 12, que é a forma de isótopo estável, ele vai decair até o nitrogênio 14, pelo decaimento radioativo, né? E o carbono 14. Então, se você pegar a massa de carbono 14 sobre a massa de carbono 12, que é mais estável, você consegue saber mais ou menos quanto tempo se passou de decaimento, com base nessa equação aqui. Então, é assim que a gente vê. Mas é lógico que você não pode fazer isso ad eterno. Você tem um limite para quantos de meia-vida você pode medir. Normalmente, o erro, mais ou menos o erro aceitável é 10 meia-vidas. Sendo mais que 10 meia-vidas que você observa no material isotópico, você já começa a ter um erro muito grande. Bem, e como é que funciona isso para o carbono 14? Né? O carbono 14 ele só se encontra na nossa atmosfera, porque ele é irradiado na alta atmosfera, devido aos raios cósmicos, né? E ele fica nessa forma instável de carbono 14. Ele é absorvido pelas plantas, pela fotossíntese, né? Incorporação de carbono,
e através da cadeia alimentar, ele vai parar nos ossos e no material orgânico dos animais. E é assim que a gente observa a taxa de carbono 14. A gente pega um resto fóssil e vê mais ou menos quanto é essa proporção. Qual a limitação do carbono 14? Ele consegue ir, no máximo, 5.730 mil anos, né? Dentro do tempo geológico, isso é muito pouco. Isso é muito recente. Isso daí é dado do Pleistoceno, que é nem 50% da história da vida. Então, o carbono 14 era muito bem utilizado para arqueologia e para fósseis a partir do Pleistoceno. Mais antigo do que isso, não é possível inferir. Dá muito erro. Então, como é que a gente sabe a data da Terra? Bem, a gente tem outros tipos de elementos. Ainda bem que a gente tem a Lua e fragmentos de meteoritos e outros elementos, como, por exemplo, o zircônio. Então, com o zircônio, a gente tem uma meia-vida de mais ou menos 4,47 bilhões de anos. Ou seja, é um intervalo entre um tic-tac e outro muito grande. E a gente consegue datar coisas muito antigas. A gente tem afloramentos de zircônio bem antigos nas rochas verdes do Quebec, do Canadá, e os zircônios de Jack Hills, na Austrália. E eles são de derramamentos muito antigos, são os mais antigos derramamentos de lava da Terra. E são de aproximadamente 4,3 bilhões de anos. Ou seja, essa seria mais ou menos a idade da Terra. As amostras mais antigas da Lua, elas são de 4,46 bilhões de anos. E os meteoritos que estão ali no cinturão de asteroides, com a base da astronomia atual, a gente tem em mente que os cinturões de asteroides eles se formaram juntamente com a Terra, devido ao acréscimo de material que estava ali em suspensão do sistema solar. Então, muito provavelmente, os meteoritos ali do cinturão que caem aqui na Terra, eles têm a mesma idade do que a idade de formação da Terra, que é mais ou menos 4,6 bilhões de anos, que é o modelo atual de idade da Terra. Então, é assim que funciona a datação absoluta. E é assim que a geologia ela data de modo mais preciso as amostras geológicas e alguns fósseis. Infelizmente, o zircônio ele não está presente fóssil e essas amostras aqui também eles não estão presentes fóssil, mas sim nos minerais. Novamente lembrando, a rocha sedimentar ela tem como característica ser uma reciclagem de várias rochas. Então, se, por exemplo, você vê um zircônio muito antigo numa rocha sedimentar, provavelmente esse zircônio ele tá muito mais, está datando muito melhor a rocha matriz do que a rocha sedimentar. Quando a gente fala de datação dessa rocha sedimentar com base no mineral que compõe ela, a gente está dizendo, a gente está dando uma data limite inferior, ou seja, ela não é mais antiga do que isso, mas a gente não sabe o quanto recente ela é. E esse é um problema da datação absoluta para as rochas sedimentares. Como a gente resolve isso? Bem, extinções. Como o Darwin estava muito interessado na questão de quanto tempo dura uma espécie, a gente relaciona a distribuição desses fósseis com relação às camadas. Então, como a gente já bem viu, camadas litoestratigráficas seguem os princípios de sobreposição de camadas, correlação lateral, horizontalidade original e, principalmente, sucessão de faunas. Então, a fauna ela muda com o passar do tempo. Formas se extinguem, formas se originam, como, por exemplo, os grandes dinossauros não avianos ou trilobitas, e eles são muito restritos a determinada faixa de tempo, como, por exemplo, o Mesozoico. E a gente sabe que no Mesozoico só tinha dinossauros não avianos. Dinossauros avianos eles estão presentes até hoje. A extinção de espécies é fundamental para entender como datar essas rochas sedimentares, já que a gente tem uma limitação com as rochas, com a datação absoluta nesse tipo de rochas, né? Eventos de extinção, então, eles são marcadores geológicos e eles dão um tic-tac um pouco diferente do absoluto. É um tic-tac mais irregular com relação a esse relógio, né? E o que são extinções? Bem, a extinção é material de estudo de muito tempo. Como a gente bem viu, o Cuvier já tinha algumas ideias catastrofistas de extinções, de como usar essas grandes catástrofes para estabelecer tempo. Então, nota como a gente não joga totalmente fora as ideias de determinado cientista. Normalmente, elas têm algumas premissas que podem ser aproveitadas. E, realmente, alguns eventos que marcam muito bem o tempo geológico.
embora não seja no contexto bíblico, mas é no contexto do ambiente natural. E eu chamo aqui uma citação, né, que o Dodô nunca teve a chance. Ele parece ter sido inventado para o único propósito ser extinto. Isso era tudo que ele podia ser bom e fazer. Lógico que o Dodô ele teve uma ajuda muito grande, que foi o ser humano, né? A caçada dos seres humanos para isso. Mas você vê que organismos, com o passar do tempo, eles se tornam inaptos, eles obviamente vão ser extintos ou vão ser selecionados para se melhor adaptar e se moldar àquele ambiente. Então, a mudança do ambiente, a passagem do tempo, ela é refletida também nos organismos e nas rochas. Se a gente fosse colocar todos os organismos que passaram pela Terra, a gente encontraria que mais de 90% de todas as espécies que passaram pela história do planeta estão extintas. E quando eu digo 90%, é um número muito superestimado, porque os fósseis eles são raros. Normalmente, o padrão na natureza é o organismo ele morrer, os restos serem decompostos e voltarem e se integrarem para a biosfera, seja na forma no ciclo do carbono, no ciclo do nitrogênio, no ciclo do fósforo. Então, os fósseis são uma exceção entre aspas, né, exceção ao que é natural, o ciclo natural dos restos orgânicos. Então, o que a gente tem de fóssil é uma simples fatia do que que a gente pode observar da diversidade que já passou pelo planeta. Isso aqui é até um episódio interessante, cara, se alguém quiser assistir, que trata justamente sobre isso, que são os fantasmas que habitaram o Grand Canyon, né? Que são justamente os fantasmas de animais antigos permeando ali o ambiente. Se essa animação fosse baseada no que realmente existiu de espécie, então a gente não conseguiria nem andar de tantos fantasmas de organismos que já habitaram por aqui. E como ocorre a extinção? Como a gente pode usar a extinção como marcadora temporal? A extinção ela não é um fenômeno simples. Embora a gente consiga observar, é fácil ver hoje em dia quando um organismo se extingue. Como, por exemplo, a tartaruga da Galápagos. Você não observa ela em mais de 10 anos, ou em mais de 50 anos, então provavelmente está extinta. Beleza, isso é fácil você observar num ambiente natural, você documentar. Fácil, entre aspas, né? Porque por exemplo, organismos que vivem em fossas abissais são muito difíceis de ser observados. Mas reduzindo um pouco esse tipo de exemplo, a tartaruga das Galápagos, é relativamente fácil de observar esse organismo. Agora, no tempo geológico, a coisa é um pouco mais complicada, porque você tem a variação de camadas e não necessariamente o organismo não ocorrer significa que ele, às vezes, pode ter sido porque ele não foi simplesmente preservado, por causa das características geoquímicas que trabalham com a preservação dos fósseis. Mas, tirando isso de lado e pondo exclusivamente as características biológicas, a gente tem, principalmente, fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. O que são fatores intrínsecos? São propriedades bióticas das espécies, seja no DNA, na herança genética, e de como essas heranças genéticas são pré-adaptações para determinado ambiente. E os distúrbios ambientais, que é justamente catástrofes ou mudanças, pode ser não necessariamente catástrofes, pode ser uma mudança simples, como, por exemplo, a alteração do pH na água, como a gente observa nos recifes corais atualmente, que estão sendo esbranquiçados por causa do pH ou por causa da diluição de oxigênio. Então, esses são fatores que selecionam os organismos e que trabalham selecionando. Então, o organismo ele propõe e a natureza tira. A natureza ela filtra o que vai servir e o que não vai. É a seleção natural. Extinções raramente são aleatórias. Elas têm como principal propriedade a seletividade. Então, a natureza não vai sair selecionando todo mundo, a não ser que seja uma coisa bem catastrófica, né? E aí entra no tipo de extinção que a gente está observando. Então, normalmente, quando a gente olha extinção, padrões de extinções e eventos de extinção, a gente olha seletividade. Quais organismos foram extintos, quais ambientes eles habitavam, onde eles se encontram. E quais são, basicamente, os tipos de seletividade de extinção. Essa seletividade pode ser por características biológicas, então, tamanho corporal, animais muito grandes tendem a se extinguir mais facilmente, como, por exemplo, grandes dinossauros, que são muito adaptados, demandam uma questão energética muito grande, tem que se alimentar, passar muito tempo se alimentando, uma disponibilidade de alimento muito grande. Nicho ecológico, a abundância do organismo, nível trófico.
Generalistas, eles são mais adaptados a determinados tipos de ambientes do que organismos mais generalistas, entre outros. Taxonômicas, então, taxons que são mais amplos, ele tende a ter taxa de extinção mais específicas, principalmente períodos de extinção em massa. E geográfica, dependendo da região que habita o organismo. Se habita grandes regiões, se é como os cosmopolita ou mais endêmico. Então, aqui a gente tem como estão relacionados esses diferentes fatores. Né? Então, normalmente, quando você tem a mudança ambiental, você pode ter ela selecionando com base na especialização do organismo, na raridade e tamanho corporal. Quando você grande tamanho corporal, essas três características são que fazem o organismo, essas características biológicas serem altamente selecionadas para ser extinto, né? São os melhores candidatos a serem extintos. Isso está relacionado também com a seletividade taxonômica. Então, concentração de espécies raras e endêmicas em um mesmo grupo tende a se extinguir mais facilmente. Então, se você tem, por exemplo, um organismo que vive vamos pegar as Canárias, que está tendo um grande vulcanismo lá. Se um organismo é muito adaptado naquele vulcão nas Canárias, e aquela floresta foi toda derrubada pelo vulcanismo, então provavelmente ele vai ser extinto, por causa desse grande evento. Então, isso também é um fator muito importante. Em contrapartida, a gente tem proximidade geográfica, então espécies que estão mais relacionadas tendem a ser geograficamente mais próximas, e esse tipo de relação geográfica, elas têm diferenças com relação à taxa de extinção. Né? Diferentes ambientes respondem de forma diferente a grandes eventos de extinção. Ambientes terrestres tropicais tendem a apresentar maior taxa de extinção, enquanto ambientes mais aquáticos, comparativamente também, né, ambientes aquáticos respondem muito mais rapidamente a eventos de extinção, até porque grande parte da vida é vida marinha. Então, se a gente quer observar grande taxa de extinção, a gente olha para restos geológicos no mar também. E aqui a gente tem modelos de seletividade. Então, aqui a gente tem o modelo de seletividade do jogo justo, que, na verdade, nada mais é do que um balanço perfeito, o balanço natural. Né? Então, a gente diz que esse tipo de modelo ele é o que a gente encontra normalmente na natureza, que são chamadas de extinções de plano de fundo, que são extinções que ocorrem naturalmente. Como, por exemplo, seria o caso de organismos que estão à beira da extinção. A seletividade de Wanton é quando ocorre uma sobreposição a esse plano de fundo. Então, aqui você tem um evento de extinção, que pode ser um evento de extinção, uma extinção em massa, entre outros. E a seletividade de clube de balas, que nada mais é do que a sobrevivência dessa espécie é aleatória, ela é totalmente aleatória, não tem característica biológica, não tem padrão. É como se fosse literalmente você metralhar tudo e o que pegar, o que foi extinto aleatoriamente. Esse modelo não existe no meio natural, mas ele é importante porque é um modelo matemático para a gente saber, para a gente ter um parâmetro para definir entre esses dois grandes modelos aqui. E quais os parâmetros para definir eventos de extinção? Quantidade de espécies extintas e a razão entre espécies extintas e espécies que estão se originando, e essa razão ela é contrastada com o modelo de extinção de plano de fundo. Padrões de seletividade, nicho ecológico, habitat, a geografia e a escala temporal são considerados também. Dentre os principais tipos de eventos, tipos de extinção, a gente tem extinção de fundo, como eu já falei, eventos de extinções em massa, eventos de extinção e extinção em massa. Extinção em massa elas são muito amplas e normalmente são ocorridas no mundo todo, como, por exemplo, o evento do KPG, que marcou a extinção dos dinossauros. É um exemplo de extinção em massa. A quantidade de extinções de plano de fundo, ela tem mais ou menos 10% de grupo se extinguindo em relação aos que são originados. Né? Elas têm uma razão de origem e extinção igual. Tem uma alta seletividade, com tendência à seleção de grupos muito endêmicos ou muito especializados, são amplamente distribuídos e tem uma escala temporal muito ampla. Então, isso aqui é um tipo de relógio que não é bom para datar, para a gente nomear como um grupo nomeado na geocronologia.
Já os eventos de extinção, eles ocorrem em regiões particulares do planeta. Eles sobrepõem um pouco a extinção de plano de fundo, mas eles não são tão expressivos quanto a extinção em massa. E, nesse caso, é um pouco subjetivo como é classificado. Há várias discussões na literatura e na ciência de como classificar isso, mas não é tão trivial assim. A seletividade também ela tende a selecionar grupos de nicho ecológico compartilhados ou que apresentam uma certa tendência a mesmas características biológicas ou taxonômicas. Então, grandes dinossauros sendo extintos numa área específica. Seria um grande evento de seletividade. A geografia também ela ocorre regionalmente em algumas regiões alguns cantos do planeta, né? E uma escala temporal ela ocorre em intervalo de tempo curto em relação à extinção de plano de fundo. Já a extinção em massa ela tem razões muito grandes, como, por exemplo, o evento do Permo-Triássico, que foi a grande extinção do planeta. Ela extinguiu cerca de 90% de todas as espécies que habitavam as espécies fósseis que tem registro para essa época, né? Então, nota que é realmente uma extinção em massa e é a maior extinção em massa que a gente tem documentada no registro fóssil. Seletividade também ocorre com muitos grupos, tanto micro quanto macro, formas marinhas, não marinhas, animais, vegetais. É um evento global também e ela ocorre numa escala global muito curta. Ou então, o que normalmente ocorre também é que uma extinção em massa ela é concatenada de vários eventos pequenos que são ocorridos ao longo do planeta um fator causal em comum, como, por exemplo, a queda de um meteoro, o aumento do vulcanismo, o aumento da acidificação, glaciação. São todos fatores causais que podem estar relacionados com uma grande extinção em massa. Bem, agora voltando um pouco da tabela, já que eu já dei todo esse preâmbulo, né? A tabela ela é baseada em todos esses fatores. Então, se você tem aqui, por exemplo, você tem esses intervalos de tempo, esses números absolutos estão relacionados com a datação absoluta, com a datação de elementos químicos. Então, você tem camadas específicas na Terra que têm essa datação para dar esses números aqui, como, por exemplo, 66 milhões de anos. Você tem comparação também com organismos diferentes e com a geoquímica. Então, às vezes, você tem uma mudança na química da rocha que se reflete na mudança química daquele ambiente e que deixou gravado ali, que marca determinada faixa de tempo. Como, por exemplo, o carbonífero, ele tem como principal característica a composição de carvão, que é um elemento químico muito abundante e que marca justamente essa era, né? Carbonífero é que tem muito carvão, que é justamente está relacionado com o ambiente daquela época. O que é totalmente mudado para o Permiano, que você tem uma taxa de desertificação muito grande, e que você acaba com a reservas de carvão, devido à perda da umidade. Então, isso está também relacionado com a geoquímica. Se a gente pegasse essa tabela e colocasse ela proporcionalmente, quanto equivale realmente, porque ela não está escala, né? Então, escalonando ela no nosso antebraço, a gente teria aqui nessa ponta da nossa unha a nossa estadia na Terra. Se você lixar sua unha, você varreria toda a essência humana do planeta. Então, note como a Terra ela passou por muito mais tempo inabitada ou sem a vida, sem formas de vida como a gente conhece, do que com macro vida, né? Como, por exemplo, grandes plantas e insetos e animais. Então, a Terra ela teve muito mais período de tempo tendo como vida microscópica, microbiótica. E essa aqui é mais ou menos a escala geológica que a gente tem. Ela é escalonada no nosso antebraço. Né? Voltando à tabela, a gente tem um símbolo muito interessante que é esse daqui. O que é ele? Ele, na verdade, é um prego dourado que ele existe e ele é colocado em uma rocha tipo, que é chamado estratótipo. Então, é como se fosse o documento daquele determinado limite, né? Então, esse estratótipo aqui, ele marca o Ediacarano. Ele foi proposto em 2004, relativamente recente. Então, teoricamente, qualquer cientista pode ir lá, pegar uma amostra e medir, para saber se aquilo é verdade, se você tem uma transição nesse tipo de amostra, tanto geoquímica quanto de faunas. Então, essa é uma das propostas da cronoestratigrafia.
alguns exemplos, né, de como funciona essas proposições e como está relacionado com a paleontologia. A gente tem o evento do KPG, que é a extinção dos dinossauros, que foi recentemente datada como 66 milhões de anos. Então, isso aqui seria o planeta Terra, na sua conformação, onde tem um Atlântico que está um pouco mais fechado. E nessa região aqui, a gente tem a cratera de, perdão a pronúncia, Chicxulub, que é justamente na península de Yucatán, ali no Novo México. E a gente tem rochas que elas têm uma composição muito específica, que elas marcam o impacto desse planeta, sem contar desse cometa. Sem contar que o material ejetado ele forma uma poeira que forma uma camada de irídio. Esse irídio ele é um material químico que é só encontrado do lado de fora da Terra. Aqui na Terra você tem ele raramente ocorrendo. E pelo menos na crosta, né? E esse irídio ele é normalmente encontrado em meteoritos. Então, provavelmente esse irídio foi material ejetado desse grande corpo que se chocou com a Terra durante esse período de tempo. Nessa região também o calor foi tão intenso assim desse impacto que as rochas aqui nessa base elas se metamorfizaram instantaneamente. Então, como se formasse cristais com impacto, tamanha pressão e temperatura nessa região. E onde a gente encontra essa camada de irídio? Bem, esse impacto foi tão grande que a gente encontra camada de irídio desde a Antártica até regiões ali na Europa e aqui no Brasil também. Você tem ali no Nordeste a formação Maria Farinha, que você tem claramente marcado esse limite KPG e que volta e meia aparecem trabalhos aqui no Brasil e que é justamente você tem essa camada de irídio que pode ser lá coletada e medida. Então, tem aqui no Brasil também. E foi realmente um evento global. Aconteceu em todo o mundo e você pode checar através da geoquímica das rochas. Embora não seja uma datação absoluta, ela é um vestígio químico de como ocorreu essa passagem de tempo. Um estudo recente, né, que eu destaquei para vocês, que eu vim levar como uma forma didática, para você ver que, na verdade, os estudos atuais eles tendem a integrar diferentes métodos para montar essa geocronologia. A gente tem um novo mamífero que foi publicado em 2018 e basicamente a questão era quanto tempo tem esse mamífero? Ele foi encontrado em rochas sedimentares, mas a rocha matriz ela tinha fragmentos de zircônio, que é justamente o vulcanismo que você teve durante essa época ali no sudoeste de São Paulo, né? Que é encontrado inclusive nas rochas de Uberaba. E foi possível datar esses zircônios e foi inferida uma datação mais ou menos de 87 milhões de anos com uma faixa de erro pouca, assim. Então, provavelmente, a idade das rochas elas eram mais ou menos nesse período de tempo. E isso dá uma datação relativa com relação ao quão a rocha matriz foi formada. Então, essas rochas mais antigas elas não passam desse período de tempo. E isso veio a refutar a hipótese inicial de que essas rochas eram mais antigas do que isso, com base na comparação de ostrácodes fósseis e de carófitas fósseis. Esses são organismos que a gente encontra atualmente, mas as espécies específicas dessa formação, elas têm características únicas e normalmente se usa esse tipo de organismo porque eles são muito endêmicos. Então, eles tendem a se relacionar com uma determinada bacia sedimentar, alguma formação, e tende a habitar ali e se extinguir, e se especificar e se extinguir em taxas muito rápidas. Então, eles são marcadores perfeitos da passagem do tempo. Mas, infelizmente, essa datação relativa ela mostrou esse erro aqui, que foi corrigido com essa datação absoluta. Porém, o limite superior ele continua sendo marcado por ostrácodes, esse tipo de organismo, porque não é possível marcar o limite superior porque não teve vulcanismo depois dessa região, dessa época, né? Então, notem como a gente tem inferências da geocronologia dessas rochas com base na junção de diferentes metodologias. Então, não dá para escolher uma ou outra. Uma tem uma taxa de erro pouca, outra tem uma grande taxa de erro, mas as duas que andam juntos e que fazem a nossa visão do tempo geológico e que atuam na nossa inferência, nas nossas hipóteses de datação. Com relação às grandes extinções de massa, né, acho que vale a pena ressaltar também, elas são basicamente 5 grandes extinções de massa, né, então, a extinção em massa ela não é um fenômeno aberrante, ela ocorre esporadicamente na história da Terra.
Apenas 3 delas são corroboradas e confirmadas pela literatura, que são a do Ordoviciano Siluriano, Termo-Triássico e Cretáceo-Paleógeno, KPG. E as outras elas permanecem em discussão na literatura justamente por estar naquela discussão se eram eventos que ocorreram no espaço de tempo muito grande, muito pequeno, ou se eram uma grande extinção de massa. E tem uma discussão acerca da sexta grande extinção em massa, que pode estar sendo causada pelo ser humano. Que agora eu vou falar um pouquinho, né? Que isso tem tudo a ver com a nossa proposição de tempo. Recentemente, a gente teve uma proposição em termos geocronológicos do período dito como antropoceno. O antropoceno seria o período em que nós estamos aqui. Então, nota que o impacto do ser humano seria tão grande na geologia que seria necessário propor um outro intervalo geológico para nomear nossa passagem pela história de vida da Terra, mesmo sendo tão pequeno. Quais são as bases científicas para propor isso? Plástico. Então, basicamente, a gente está formando novas rochas que são conglomerados de plástico, que são chamados plástico-conglomerados, piroplásticos também, e crostas plásticas também, e antropocoquinas. Então, muito provavelmente você vai encontrar um Nokia, um celular tijolão preservado no futuro, assim. E isso vai ser um conglomerado, uma rocha nova, um plástico conglomerado. Outros tipos de marcadores também que são usados para propor o antropoceno a radiação, por causa da explosão da bomba de Hiroshima, Nagasaki, o acidente de Chernobyl, os testes nucleares em Nevada, né, que seria o primeiro marcador do antropoceno que foi proposto. Esse aumento da radioatividade e a alteração do decaimento radioativo seria uma forma de datar de forma absoluta o antropoceno, né, a passagem do antropoceno. E isso está totalmente relacionado com como a gente vê o decaimento radioativo e como a gente marca com relação à datação absoluta, né? Então, nota como a gente está zerando o relógio atômico, entre aspas, né? E as extinções em massa. Por que é difícil falar que a gente está vivendo uma grande extinção em massa? Por causa da perda comparativa, porque você tem um tempo geológico que ele ocorre numa faixa de tempo de milhões de anos, e o que a gente está vendo é uma faixa temporal muito pequena. Agora, uma coisa que tem que separar em termos de argumentativo os organismos, você tem uma alta taxa de extinção que a gente observa atual, elas são muito grandes e não devem ocorrer, a gente tem que preservar as espécies, mas o problema é que, em termos de comparativos geológicos, puramente teóricos, a gente não sabe se a gente pode nomear como uma extinção em massa. Mas você tem um impacto muito grande do ser humano na Terra. E, efetivamente, você está tendo uma grande morte de organismos e de extinção de espécies que está sendo liderada pela ação humana. Então, mesmo com os estudos não corroborando não corroborando que seja uma extinção em massa, é importante a gente ter em mente que o impacto humano é muito grande e que, realmente, a gente está extinguindo grande parte da biodiversidade da Terra. Então, é um impacto que deve ser observado. E por que tirando um pouco esse argumento que pode ser refutado, o que corrobora que seja uma grande extinção em massa? Porque o impacto humano ele é muito semelhante ao impacto que ocorre, por exemplo, com grandes vulcanismos ou com meteoritos, quando você tem uma alteração geoquímica muito forte na atmosfera e nos mares, o que tem como consequência essa alta taxa de extinção. Então, uma das premissas que faz que a gente pense que é efetivamente uma extinção em massa é justamente essa grande alteração que a gente vê na litosfera e na atmosfera terrestre. Então, isso faz a gente pensar duas vezes se realmente a gente não está lidando com uma extinção. Mesmo que os padrões e o padrão de duração dessa taxa de extinção seja relativamente curta. Então, deixo aqui para vocês essa reflexão também sobre a passagem de tempo, juntamente com essa questão sobre a datação paleontológica, uma discussão que eu acho válida até no período que a gente está vivendo. E queria agradecer à Semana de Química pelo espaço e, bem, temos tempo para perguntas e, bem, sinta-se à vontade para perguntar.
muito obrigado pela palestra, Arthur. Acho que foi muito boa. Então, a gente já vai começar a fazer as perguntas do público, tá? Ok. A primeira pergunta. Boa tarde, Arthur. Ótima palestra. Você disse que, além do carbono 14, outras substâncias podem ser usadas para realizar a datação. Quais são elas e quais são as propriedades químicas que apresentam para tal? Não, eu citei também o zircônio. O zircônio ele foi usado para medir o tempo de decaimento para datar para datar a idade da Terra, né? O zircônio ele tem basicamente na sua composição algumas intrusões de urânio. E o urânio, a forma estável dele é o chumbo. Então você vê mais ou menos como é o decaimento dele, a quantidade de urânio em relação ao chumbo, e você através dessa proporção de massa você vê mais ou menos qual é o tempo de decaimento. Além disso, você tem, normalmente esse é o mais usado, né, o urânio no zircônio. Mas você tem outros métodos também, como o neodímio. O neodímio também é bastante, já foi utilizado, né, hoje em dia não é mais. Mas basicamente o próprio carbono 14 é usado para arqueologia. E você tem outros traços de elementos também. Muito bom. Bem, próxima pergunta. Muito boa palestra, Arthur. Recentemente li uma notícia sobre um fóssil tirado irregularmente do Brasil pela Alemanha, mas que não seria devolvido. Queria entender um pouco sobre esse caso e se a datação do fóssil poderia ajudar a resolver isso. Nesse caso, aí é uma pequena confusão, né? Apenas entrando um parênteses, novamente a gente vê como é que a política e a ciência tá relacionada, né? Não dá para tirar a ciência do plano político, de fundo político, porque esse fóssil foi tirado irregularmente do Brasil. Ele foi o documento que eles amostram do museu, que eles disponibilizaram para o público, é um documento que data depois de 1942, que é quando a lei de extração de fósseis do Brasil ela entrou em vigor. Então, todo fóssil que é retirado do Brasil e é armazenado numa instituição estrangeira depois de 1942, ele é considerado como oriundo do tráfico e ele é ilegal. Então, ele é um fóssil ilegal, foi ilegalmente retirado do Brasil. É, esse, esse fóssil ele foi extraído em 1942, não significa que a datação dele é 1942. A datação dele está relacionada com a geologia do lugar, então, da geologia das rochas. A gente pode datar as rochas que são sedimentares dessa região, né? A datação de lá é mais ou menos o Albiano, mais ou menos o Albiano, que seria ali no Cretáceo inferior, muito antes da extinção dos dinossauros. Mas com relação ao tráfico de fósseis, ele não dá para resolver esse problema com datação, a datação do fóssil, porque a datação do fóssil é para a rocha e para o fóssil, então vai dar milhões de anos. Então ele não foi extraído há milhões de anos, o organismo morreu e foi fossilizado há milhões de anos, mas ele foi extraído em alguns milhares, em alguns centenas de anos, né, por um geólogo. Então é só esse contraste, né? E com relação a esse material, né, ele é reflexo também um pouco da política de como tem a visão da ciência em relação a gente, né? É um traço claro do colonialismo que sofre, que está ainda forte na ciência. Eles simplesmente dizem que não podem devolver, que não vão devolver, e eles não vão. E tipo, eles dizem que a lei da Alemanha está sobrepujando a lei brasileira. E isso é um problema de relações internacionais. Então, é um problema muito grave de relações internacionais de política que a gente deve levar em consideração e que a gente não pode tirar, porque é um problema de soberania nacional. E é um reflexo do colonialismo que a gente já vê nos livros de história e vê ao longo já que constantemente bombardeado pelas notícias que a gente recebe dos jornais, né? Uhum, muito bom. Bem, próxima pergunta. Muito obrigado pela palestra, Arthur. Achei excelente. De algum modo, o aumento da emissão de CO2 na atmosfera nos últimos anos pode dificultar ou mesmo inabilitar a utilização da técnica de datação por carbono 14, uma vez que essa técnica depende da fixação de CO2 e da razão carbono 14 por carbono 12. Então, o que pode alterar isso é o desmatamento, porque o que faz o carbono 14 ser incorporado ao organismo? Você tem um carbono que ele vai para a atmosfera, ele é irradiado pela radiação cósmica e ele se transforma na forma instável de carbono 14. Quando ele vai para a baixa atmosfera, ele é integrado pela fotossíntese das plantas.
Então, as plantas e algas, elas vão incorporar esse carbono 14 para fazer a glicose, pelo processo de fotossíntese. E essa glicose, pelos organismos, né, ela pode ser, ou esse carbono 14 ele pode ser medido ou no resto das plantas, no resto vegetais, ou ele pode ser medido nos restos animais. Nesse caso, o carbono 14 que a gente ingere da comida, porque você tem a cadeia alimentar, né? Então, esse carbono ele vai saltando de organismo em organismo até chegar em nós. E esse carbono 14 ele é incorporado à nossa matriz óssea, à nossa matriz pela fibra de colágeno, pelas nossas proteínas. Então, muito provavelmente, esses restos de proteínas que têm o carbono é que eles fazem essa relação de carbono 14. Né? Isso é dado pelo resto fóssil que a gente tem mais recentemente. Eu acho difícil a taxa de carbono 14 alterar um pouco essa datação absoluta. Mas justamente por causa desse problema de radiação e dessa questão de se incorporar nas plantas. O que eu vejo como problema é o decréscimo da cobertura vegetal. E isso realmente pode influenciar como a gente vai medir o carbono 14. Tá certo. Bem, próxima pergunta. Obrigado pela apresentação, Arthur. Sei que não é sua especialidade, mas você poderia comentar um pouco sobre como é feita a datação de fósseis celulares no pré-cambriano? A datação isotópica utiliza a técnica de espectrometria de massas, que é uma técnica destrutiva. No caso desses micro ou nanofósseis, que são raros, é realizada a datação do sedimento, como você comentou no final, é aproximada à idade do fóssil. Calma. No caso desses micro ou nanofósseis, é realizada a datação do sedimento, como você comentou no final, é aproximada à idade do fóssil. Como datar e preservar essas estruturas para estudos posteriores? Então, normalmente, os microfósseis eles são muito utilizados porque eles são muito abundantes. Você não mede a datação do microfóssil, você mede do sedimento ao redor, como ele já falou. Então, com a datação ao redor, você tem o limite mais antigo que aquele fóssil pode ter, mas você não tem o limite mais recente. Normalmente, as espécies, né, principalmente microfósseis, eles têm gerações muito curtas. Um vertebrado, um gênero de vertebrado, ele pode durar milhares de anos. Mas o microfóssil ele pode ter um período de geração de 100 anos, 1000 anos. Dentro do período geológico, ele é muito curto. Então, no relógio, bioindicador muito melhor do que um macrofóssil como vertebrado. Por isso que a gente usa os microfósseis. Normalmente, os microfósseis eles são utilizados com relação primeiro, morfologia. Morfologia diferente é uma espécie diferente. Então, você tem espécies que são endêmicas do Brasil, de ostrácodes, que só ocorrem no Brasil, são endêmicos daqui, que não ocorrem em outras regiões. E eles são marcadores para cá do Brasil, e podem ser comparados com os fósseis aqui do Brasil. Na Argentina, você pode ter essas regiões. Você pode ter outros tipos de fósseis também que estão relacionados. Com os estudos evolutivos, você pode traçar a história biogeográfica, entender como eles se tornaram endêmicos e como eles estão relacionados em termos evolutivos. E aí você entende mais ou menos com essa relação, essa razão da história evolutiva desse período de tempo, né, que dura essa espécie, quanto tempo pode durar. E uma vez que você tem esse organismo que ocorre nessa faixa específica de camada, a gente nomeia uma cronozona, ou seja, essa cronozona ela vai ser caracterizada por ter esse organismo específico. Então, por exemplo, a gente pode dizer que trilobitas são cronozonas do Mesozoico, porque só ocorrem trilobitas no Mesozoico. Ou a gente pode dizer que uma cronozona X é específica do ostrácode X, enquanto que a cronozona Y é exclusiva do ostrácode Y, porque só ocorre esse ostrácode nessas duas. Se por um acaso a gente descobrir que um ostrácode Z ocorre tanto na cromosoma Y quanto na cromosoma X, então isso significa que você tem uma alteração temporal aí. Então, alguma coisa está errada com essa alteração relativa. Então, a gente tem que rever o modelo de cromossoma que a gente viu e propor uma nova. Então, uma nova cromossoma, ela seria cromossoma tipo A, que, na verdade, é relacionada à cromossoma X e cromossoma Y, com base nesse microfóssil que ocorre nas duas. Então, muito provavelmente, o fóssil que ocorre aqui, mais recente, ele não ocorreu mais antigamente por causa de uma variação no ambiente.
Então, é assim que a gente vai reformulando as datações relativas. Próxima pergunta. Há registros ou indícios de ocorrência de extinções causadas por excesso de dispersão de espécies? Seres humanos movendo-se por toda a Terra expõem a espécie em extinção mais... Calma. Seres humanos movendo-se por toda a Terra expõem a espécie em extinção por mais... Nossa Senhora. A espécie à extinção mais por vírus como o Covid-19 ou mais pela promoção de modificações ambientais? Na verdade, diria ao contrário, né? Espécies que tendem a se mover pouco e serem mais endêmicas, elas têm uma probabilidade de ser extintas muito mais facilmente. Porque vamos pensar da seguinte forma: você acorda, você tem sua rotina, você estuda, você toma o seu café da manhã, está ali tudo certinho. Você consegue mudar sua rotina muito facilmente? A forma como você come, como você tem a sua dieta, você consegue mudar rápido? Se você se vicia em chocolate, um chocolate, por exemplo, ele consegue mudar rápido esse estímulo de comer chocolate? Não. Essa é uma metáfora, né, muito reducionista, mas é mais ou menos como a natureza funciona. Ela tende o ambiente natural, ele tende a fazer um equilíbrio dinâmico. Então, é muito mais fácil você estar mais restrito a uma determinada região. Evento de dispersão é quando eventos de dispersões eles são muito relacionados com falta de alimentação, restrições na alimentação. Então, se você tem uma alta demanda de nutrição de alimentos para aquele organismo e você não encontra em determinada região, ele vai migrar. Organismos que são naturalmente migratórios, organismos que intercambiam entre essas regiões, né, ocupam diferentes nichos ecológicos, e tudo isso pode estar relacionado como esses organismos podem mudar. No caso dos seres humanos, especificamente, você tem uma migração das comunidades humanas muito relacionados com o nosso próprio hábito migratório e com a alimentação. Você tinha os nossos primeiros ancestrais, eles eram caçadores-coletores, então eles tinham necessidade de migrar. Com o passar do sedentarismo, né, quando a gente revolucionou a evolução humana com a agricultura, a gente passou a se assentar em diferentes regiões do planeta. Mas, mesmo assim, a gente já estava muito espalhado. Então, a invenção da agricultura era muito recente para a história humana. Então, a gente tem um espalhamento muito grande. E justamente por a gente estar espalhado, isso faz com que a gente não seja extinto. Porque provavelmente se tivesse um surto de Covid e ele fosse só na China, por exemplo, ou só no Brasil, ou só nos Estados Unidos, muito provavelmente aquela população humana lá ela teria um impacto muito grande. Primeiro porque tem poucos seres humanos, então tem pouca diversidade genética. Então a chance de você criar anticorpos para esse tipo de doença indo num caso que não, num cenário que não tem vacina, tá? Seria muito mais difícil de ocorrer com relação a organismos que são mais amplamente espalhados e que têm um cruzamento muito grande entre as espécies. Então, estar espalhado é uma coisa boa, assim, para você evitar de ser extinto. Muito bom. Bem, próxima pergunta. Olá, Arthur. Há algum setor de pesquisa voltado para o desenvolvimento de novas tecnologias na arqueologia? Como os químicos poderiam atuar nesse cenário? É uma área exclusiva para biólogos? Não. Como eu falei no início da palestra, né, eu coloquei alguns estudos de casos, a gente divide em caixinhas, a ciência ela divide em caixinhas por causa das políticas públicas, né? Que a gente tem que espalhar verba, fazer as faculdades, saber como a gente vai fazer o ensino, né? Formar os profissionais. Mas o conhecimento ele não é dividido em caixinhas. O conhecimento ele é multidisciplinar. Então você tem químicos, sim, geoquímicos que trabalham não só na natação, como, por exemplo, saber como é que ocorreu a mudança de determinado ambiente ao longo dos estratos geológicos. Então, você tem geoquímicos, você tem químicos atuando na geologia para datação absoluta, químicos atuando para saber a composição de determinados organismos.
químicos atuando para saber como o fósforo é formado. Então, tudo isso são áreas que são potenciais para o emprego de químicos, né? Tudo na área científica. Na arqueologia, você tem o emprego de, por exemplo, tem um vídeo recente do Astro que foi sobre a batata doce. Como é que a química da batata doce ajudou a desvendar o processo de migração humana? Simplesmente por saber como é que era a química da batata doce, como a biologia molecular da batata doce evoluiu com o passar do tempo. E a gente viu que a batata doce, na verdade, ela é uma herança polinésia e não europeia ou de outros continentes. E, pasmem, a batata doce que a gente tem aqui, ela tem muito mais características biológicas semelhantes, biológicas e químicas muito mais semelhantes com a batata doce da Polinésia do que outras batatas doces ao redor do mundo. Então, muito provavelmente, os polinésios eles transportaram a batata doce muito antes para cá. Então, as grandes navegações elas foram grandes, mas bem antes dos europeus. Então, notem como é que a gente tem essa arqueologia, paleontologia, esse tipo de ciência, eles vão evoluindo de acordo com o que é feito em cada área. Então, não existe ciência mais importante do que a outra. A ciência básica ela é importante porque pode ajudar, por exemplo, a essas áreas. Então, quem diria que estudar química batata doce ia ajudar a gente a desvendar como foi a migração humana? Tipo, não tem como saber. Então, a ciência aplicada ela atua junto com a ciência básica. Assim. Então, tem muito nicho assim para ser preenchido por químicos. Entendi. Próxima pergunta, então. Boa tarde, Arthur. Parabéns pela palestra. Gostaria de saber de onde veio o seu interesse pela paleontologia. Caso você tenha assistido ao filme Dinossauro, gostaria de saber como poderia ser classificada a extinção que ocorre no início da animação. Bem, eu comecei me interesse por estudar paleontologia justamente por meu interesse em dinossauros, né? Eu não sei quando começou, mas quando eu era bem jovem, assim, bem pequeno, eu comecei a gostar de dinossauros e foi uma mania que ficou. Quando eu vi, eu já estava estudando dinossauros, gostava de dinossauros e resolvi construir minha carreira com base em dinossauros. E chegou um período sempre quando a gente tem que decidir no Enem qual faculdade cursar, né? Aí eu tinha algumas opções, ou eu ia para uma área mais de geologia ou para uma área de biologia. Eu escolhi biologia porque eu estudava estudar o bicho, os dinossauros. Eu não gostava tanto de estudar as rochas. Mas você tem várias atuações. Tem gente que estuda as rochas, que são geólogos. Tem químicos também, que, nesse caso, a química ela é muito mais relacionada com a área da geologia do que da biologia em si. Mas você tem também químicos que estão relacionados com a paleontologia, com os restos fósseis. Tem estudos atuais que atuam no estudo de biomoléculas, para você ver se tem traços de fósseis com base em PCR, né? Então, eles estão tentando reconstruir a fibra de colágeno de dinossauros com base nos métodos de PCR. É um estudo completamente novo na paleontologia. Então, note como a química está revolucionando também a paleontologia, não só a arqueologia. Com relação ao filme, né? Fica um pouco difícil de saber porque os lêmures do filme eles são muito mais recentes, os fósseis de lêmures. Então, e os velociraptors também eles não conviviam com os iguanodontes, assim como os iguanodontes não conviviam com os carnotauros. Então, você tem uma salada biogeográfica aí no filme. Mas é uma animação, artisticamente perdoável, né? Para o grande público. Mas é só para ter um pouco em mente que a biogeografia é um pouco discrepante do que a gente tem o que é atualmente. Então, o Carnotaurus nunca conviveria com o Iguanodonte. Mas, com base no impacto do meteoro que a gente vê na animação, muito provavelmente estaria relacionado com o evento KPG, que é o que eu falei na palestra. Então, você tem a camada de irídio e tal. Uhum. Próxima pergunta, então. A presença de microplásticos poderá ser usada em futuro distante como uma forma de datar fósseis? Eu deixo essa pergunta para os paleontólogos do futuro. Essa é uma pergunta dificílima, porque, primeiro, o que é o antropoceno, né? O antropoceno, como é que foi proposto o antropoceno? Na verdade, o antropoceno não foi proposto por cientistas. Eles foram propostos por ambientalistas. Eles chegaram, viram o impacto humano e falaram: não é possível, o ser humano está fazendo impacto, a gente precisa comover a população com esse respeito. E uma coluna, acho que foi uma coluna de jornal, ou uma coluna mais voltada para o público em geral,
que propôs que a gente estaria vivendo no grande antropoceno. E esse termo ele foi com o avanço dos estudos do plástico, do microplástico e dos impactos ambientais, ele foi sendo incorporado à literatura científica. Então, não é trivial a gente falar que é antropoceno. Você tem uma grande disputa entre se é realmente científico ou se não é. E para isso, a gente tem que propor ele como hipótese científica. Como a gente propõe o antropoceno como hipótese científica? Vendo evidências. Então, a gente tem pelo menos 3 linhas de evidências para propor o antropoceno. A primeira linha de evidência é com base na Revolução Industrial. Seria mais ou menos na década de 30, ali na Revolução Industrial inglesa, que está muito ligado também à Revolução Científica. Então, qual seria o traço de que o antropoceno existe? Seria a emissão de gás carbônico. Então, esse grande input de CO2 na atmosfera e grande aumento de isótopos de carbono estáveis na atmosfera seria um traço de que o antropoceno ele é uma evidência científica. Ele é um fato dentro da geocronologia que a gente observa na geologia. A segunda linha de evidência é a segunda proposição para o antropoceno. Radioatividade, que é chamado zerar o relógio atômico, né? Então, o primeiro traço, a primeira zona que demarca a zona inferior do antropoceno seria o primeiro teste de bomba nuclear que a gente tem na história. E o primeiro teste foi ocorrido em Las Vegas. Então, se você pegar as rochas de Las Vegas e datar, é como se o decaimento ele zerasse. Então, as rochas que estão ali, o urânio ele vai ser muito diferente do urânio que a gente observa naturalmente nas rochas. Então, ali seria marcado o antropoceno, o que é uma linha de evidência muito forte, assim. Isso é comparado com Chernobyl, com bomba de Hiroshima e Nagasaki, que ocorreram depois. Então, aí já é uma dificuldade de classificação por antropoceno. Então, não é um antropoceno, tem várias propostas de antropoceno, cientificamente falando também. A terceira proposta é o microplástico, que é muito recente, foi proposta em 2016, se não me engano. E foi levada em vários congressos e bate-boca na certa assim, para os cientistas. Então, está muito debatido na literatura, é uma proposição recente e a gente não sabe como é que vai ser. Mas você tem um impacto e está preservando as rochas. Então, provavelmente, o papel do paleontólogo e do arqueólogo do futuro vai ser investigar esse piroclástico, né? Ou conglomerado de plástico. E esse carbono ele é um zerado, né? Ele não é vindo esse carbono que vem do plástico, ele não vem da atmosfera, ele vem da litosfera, né? Das camadas mais inferiores, vem do petróleo. Então a química e a geoquímica desse plástico ela é muito diferente da geoquímica que a gente vê na atmosfera. Então provavelmente isso vai mudar a forma que a gente data o plástico e que a gente trabalha com essas camadas de plástico. Então, esse seria um problema para o paleontólogo do futuro, né? Entendi. Mais um, então. Oi, Arthur, boa tarde. Estou gostando bastante da palestra. Sei que é um assunto que é visto até no ensino médio, mas para mim ainda é muito abstrato o processo de fossilização. Poderia comentar um pouco? Sim, claro. Ele é muito abstrato mesmo. Não se ocupe por isso, porque é um modelo teórico, assim. A gente não vê a fossilização ocorrer. A gente não consegue, o ser humano ele não consegue, no tempo de vida de uma geração, vamos colocar 100 anos de vida. 100 anos de vida você não forma um fóssil. É impossível formar um fóssil com 100 anos de vida, por causa do processo de diagênese. Se a diagênese ela corre muito rápido, ela transforma o fóssil em um cristal, que é o que a gente observa, por exemplo, no cristal orgânico. A gente consegue reproduzir isso no laboratório. Inclusive, outro link interessante, né? É a formação de cristais, que é um ramo da química. Então, os químicos atuais eles têm todo estudo voltado para a composição de cristais e para como se forma um cristal. E um cristal orgânico ele nada mais é do que um fóssil que sofreu uma diagênese muito rápida. Então, quando você tem um fóssil que ele é compactado e ele é altamente diagenizado, ele forma um cristal, que é aquele reduz tudo que era de detrito e transforma tudo em molécula de carbono.
Então, tudo se degrada, forma carbono e forma a molécula de cristal. Hidroxapatita, sílica, essas coisas que são impurezas, elas ficam permeando aquele cristal. O fósforo, ele é quando essa diagênese ocorre ao longo de um tempo muito grande e de uma forma muito lenta. Então, normalmente, quando o fósforo, como ele ocorre? Qual é o caminho do fósforo? Você tem a morte do organismo, e esse organismo sai da biosfera e ele vai se integrar para a litosfera. Ele vai ser necrolizado, decomposto, desarticulado, e esses ossos, ou o que é resto dele, ele vai ser carreado e vai ser sedimentado. Esse sedimento ele vai soterrar o organismo e a água que está ali ela vai ser evaporada e essa camada vai ser compactada. A partir do momento que essa camada é compactada, ela começa a fazer um processo de cimentação e, com o peso que vai sendo depositado ao longo do tempo geológico, vai aumentando a temperatura e a pressão dentro no fóssil. Então, ele começa um processo de diagênese, ou, entre muitas aspas, cristalização, né? Só que muito lentamente. E a partir desse momento, tudo que era orgânico vai sendo degradado e só fica o que era mineral. Então, a composição mineral que a gente enxerga dos ossos do fóssil, ela é muito parecida com o mineral que era do fóssil quando o organismo estava vivo. Quando o organismo estava vivo. Salvo fibras de colágeno, entre essas coisas. Então, a hidroxiapatita que está no fóssil, ele é muito semelhante com a hidroxiapatita dos ossos. Alguns minerais podem ocorrer intrusão, como, por exemplo, sílica, pode permear o fóssil e substituir esse material mineral. E isso também é levado no processo de fossilização. Então, basicamente, é assim que ocorre o processo de fossilização. Com o passar do tempo, a camada vai ser erodida e o fóssil vai ser sorrido. E ele vai ser ou erodido ou descoberto por um paleontólogo e vai para uma coleção científica. Mas o caminho natural dos fósseis é ser destruído. Ainda bem que a gente tem a paleontologia para salvar esses registros e entender um pouco mais da história de vida da Terra, né? Uhum. Outro parênteses também é que esse processo não é linear, né? Então, você pode ter, por exemplo, a camada pode afundar e o fóssil pode ir para o manto e voltar com uma rocha magmática. Então, ele pode ser reciclado. Então, nota que esse processo não é linear, ele são ciclos, né, que estão ocorrendo ali e que pode degradar o fóssil. Então, ele tem essa forma linear, tem esse modelo, mas pode ter uns desvios no meio do caminho. É muito interessante. Recentemente teve um incêndio no Museu Nacional. Eu gostaria de saber quais são os impactos reais para a paleontologia ou para a arqueologia com as percas que houveram. Bem, é um impacto muito grande, né? Porque você tem fósseis lá que o material fóssil, até que ele consegue ser bem preservado porque é rocha, né? Então você tem muito mineral. Mas a gente não sabe ainda qual é o impacto de incêndios nos fósseis na alteração mineral, porque dependendo da temperatura, você tem um processo de recristalização dos minerais. Então, você tem a formação de minerais como citrina, que eles se formam dessa recristalização da hidroxiapatita. Então, é como se você tivesse um processo de diagênese agora ocorrendo no fóssil. E é muito parecido com a formação do cristal que a gente tem na química atual, que a gente consegue reproduzir no laboratório. Só que, no caso, você ocorre em fóssil. E quando você ocorre isso, você quebra o fóssil, você tem a degradação dele, ele fica menos resistente, e isso impacta muito nesse material, na preservação dele, em como a gente vai conseguir preservá-lo. E ainda está em estudo, a gente não sabe como é que ele é preservado e como lidar com esses materiais que são resgatados. Mas a gente sabe como conservar eles. E eles estão conservados para estudos futuros de como trabalhar com esse material. Eles podem ser salvos, por exemplo, para a geoquímica, para entender um pouco de como o incêndio impacta nisso. E, em termos arqueológicos, é um impacto imenso, assim, porque é muito pior, porque é material orgânico, né? Ele é orgânico fóssil, ele não é um fóssil completamente formado. Ele está ali naquele entremeio da transição da biosfera para a litosfera. Então, você tem uma degradação muito grande, é uma perda de formação muito grande, é uma perda histórico-cultural, não só para o país, como mundialmente, né? Esse é um fóssil que ajuda a gente a entender, desde a migração humana até a nossa própria cultura, a cultura humana em geral, a nossa biodiversidade, a biodiversidade geológica.
E é isso. Bem, as perguntas acabaram, o tempo também. O senhor gostaria de fazer alguma consideração final? Bem, como me convidaram para falar sobre a integração da química com uma área de estudo, né, a datação, eu fiquei meio, eita, como é que eu vou fazer isso? Porque eu já não via isso há bastante tempo, assim, mas foi bom revisitar, porque a gente, quando vai especificando nas áreas, a gente esquece que a gente estuda, mas a gente está interligado de conhecimento. Então, o conhecimento que a gente tem hoje foi porque alguém já se questionou de alguma coisa muito específica e formou aquele conhecimento que agora você não tem que pensar nisso. Você pega esse conhecimento e você constrói algo novo com base nele. Isso está muito relacionado com como a gente enxerga a ciência atual, né? Então, a gente não pode esquecer como foi a história da ciência e como a gente tem o conhecimento que é hoje. A ciência ela é herdada. Então, a gente tende a ficar um pouco mimado com relação a isso, né? Não é à toa que você tem terraplanismo, não acredito na Terra, tá, mas teve alguém que já se questionou isso há séculos atrás, e que você esqueceu, mas está documentado. Então, a gente tem que ter esse processo de resgate e não pode esquecer a história. Então, e não pode esquecer também que a ciência ela é feita com indivíduos de diferentes áreas. Então, tem um pouco disso em mente, né? Que às vezes você está pesquisando alguma coisa ali, mas é uma coisa muito específica, mas ela vai ajudar coisas aleatórias, assim, conhecimentos aleatórios. Porque a função é a gente que dá. O conhecimento não tem função ad hoc, não tem função a priori. Então, é mais ou menos isso. Quando vocês forem pesquisar, não se perguntem, por que que eu estou estudando isso? Por que que eu tenho que estudar isso? Tem que ter um impacto, não sei o quê. Não necessariamente. Às vezes vai ter um impacto, mas vai ser muito posteriormente, vai ajudar em outras tecnologias que você nem imagina agora, porque a ciência é feita agora. Então, a gente não sabe qual vai ser a nossa necessidade daqui a 100 anos atrás. Então, é um pouco disso, da gente ter em mente de que a ciência não é caixinha. A ciência, ela é parceria e ela é feita com pessoas, com parcerias e com esse conjunto. A ciência é feita em conjunto. Nossa, muito obrigado. Foi uma consideração final muito boa. Bem, agora a gente vai fazer o sorteio relacionado à palestra anterior. O senhor está liberado, se você já quiser ir. Tá. Opa, eu agradeço pela Muito oportunidade, obrigado pelo pela palestra. espaço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.